Boa noite, esse é o Radar FIS, eu sou Guilherme Carter e hoje eu vou ter aqui o prazer de receber Ronaldo Kandiev, que é especialista em fundo imobiliário. Kandiev, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e eu já vou passar aqui a bola para você, a gente já falando de guerra, para você me passar um pouco do cenário hoje, como a gente está vendo ali, e relacionar um pouco fundos imobiliários, né? Olhar também o setor imobiliário como um todo para trás, né? Em momentos de estresse, né? Como a gente está vivendo guerra, e também dar um panorama aí, como que inflação, juro e câmbio deve se comportar aí nesse tempo. Obrigado. Legal. Bom, primeiramente, obrigado por me receber aqui. É um prazer sempre estar conversando com você sobre temas quentes, né? Então, acho que obviamente a bola da vez está na guerra. Acho que semana passada a gente teve a reunião de Bruxelas em que os principais líderes europeus e do Ocidente discutiram o desenrolar, né, os próximos passos da guerra. Acho que a gente teve um passo muito importante do Joe Biden pedindo até a exclusão da Rússia do G20, né, e propriamente posicionando a OTAN ali muito favorável com a Ucrânia. E obviamente isso tem implicações comerciais importantes, né, e principalmente acho que de certa forma posiciona o Ocidente mais uma vez parametralmente contra a posição russa em relação à guerra. Eu acho que o desenrolar disso, né, eu acho que se a gente for olhar um cenário, acho que vale a pena olhar um pouquinho para trás. O cenário que a gente tinha no começo do ano era um cenário de reabertura econômica, que obviamente ia pegar as cadeias de produção desorganizadas, né? Então a gente ia ver as pessoas começando a voltar para o trabalho, a gente ia ver talvez um reaquecimento de demanda. Então já estava encomendado uma certa pressão inflacionária advindo disso, então já se falava de inflação, né, nesse começo de ano. Eu acho que essa discussão de inflação, que era inicialmente transitória, ela começou a ficar mais persistente, né, com a guerra. Então a guerra ela acaba sendo um grande intensificador do processo inflacionário no mundo, né? Então acho que as grandes economias, os bancos centrais têm hoje como um desafio equilibrar a equação econômica de inflação alta, né, com crescimento econômico, né? Então eu acho que hoje no cenário que a gente tem, esse é o grande desafio. Qual que é a grande diferença? Nos países emergentes, essa inflação é indesejada, né? Então a gente tem que lidar com isso, com um efeito secundário de todo esse processo, muito mais como um efeito colateral de tudo isso, né? Muito mais como um fator quase que não desejado, né? Que a gente tem que conviver. E as economias desenvolvidas, na verdade, desejaram que isso acontecesse, né? Então a gente viu desde esse processo as economias querendo inflação, buscando, né, e fazendo políticas monetárias altamente expansionistas, visando, obviamente, perseguindo um pouco de aquecimento econômico, maior crescimento e, por consequência, núcleos inflacionários maiores. Então, você vê hoje Estados Unidos rodando aproximadamente a 8% de inflação, e uma taxa terminal de juros aí que vai provavelmente terminar perto de 3% no fim do ano. Certo. Então, e aqui na realidade brasileira a gente fez levantou os juros, né? Chegando aí provavelmente até o final do ano em quase 13%, né? O presidente do Banco Central disse que seria aí talvez estopado, né, até maio 12,75, então, e a gente tem uma taxa de juros real muito alta, e o que a gente viu foi aí a depreciação do dólar, né, quer dizer, a apreciação do real em relação ao dólar, e eu queria entender com você, né, como é que você vê a inflação no Brasil, né, assim, e a gente depois passa um pouco para a parte setorial de fundos imobiliários, que acho que impacta bastante, a gente vai conseguir ver isso nos resultados, mas você acha que realmente as expectativas vão se alinhar ou realmente você acha que tem muita ainda novidades pelo caminho, né? Porque afinal esse ano vamos ter aí 2 carnavais, né? A gente vai ter Copa do Mundo, vai ter guerra, já tendo guerra, e também a gente tem aí, para fechar com chave de ouro, a gente tem eleição. Então, o que você acha desse cenário inflacionário? E depois a gente passa um pouco ali para a parte de fundos imobiliários. Não, é legal, excelente pergunta, né? Eu acho que se a gente olhar um pouquinho do que o Banco Central fez,
a gente vai ver que o Banco Central colocou os juros em 2%, e talvez acho que ele foi muito exagerado numa linha dovish. E se você for ver, em contrapartida, ele vai colocar os juros provavelmente agora na próxima reunião a 12,75%. E também se você for comparar com as economias emergentes, né? E aí você pega algumas economias comparáveis, você vai ver, México, Chile, Austrália, ninguém está nos 2 dígitos, é só o Brasil mesmo. Sim. Então a gente está com certeza ahead of the curve, né? Enquanto a maior parte dos bancos centrais está behind the curve, né? Então acho que isso foi um pouco para comprar um pouco dessa credibilidade que havia sido perdida nesse processo de tá tão dovish, né? Tá tão frouxo do ponto de vista de política monetária. Então acho que a primeira coisa que o Banco Central tentou fazer nesse processo é comprar um pouco de credibilidade que ele talvez tenha perdido nos 2%, que foi de fato para um país com os problemas de eficiência estruturais que o Brasil tem, com os problemas estruturais de corrupção, com os problemas que a gente tem de produtividade, não deveria nunca ter colocado os juros onde colocou. Então acho que esse é um primeiro parênteses que eu tenho, né? Então acho que esse foi um movimento que ele fez, que talvez de certa forma colocou a gente numa posição que o carry trade ficou positivo, ficou bacana, né? Então muito do dinheiro que está vindo agora tem 3 movimentos interessantes, né? Que é primeiro deslocamento de capital de emergentes vindo para o Brasil, né? Saindo de Rússia indo para o Brasil, né? Isso você acha que na sua opinião ajudou um pouco o dólar? Ou tem mais a ver com política monetária? Eu acho que tem a ver com 2 coisas. Eu acho que o dólar ajudou bastante, né? Porque se você tem um Banco Central americano mais frouxo, né? mais behind the curve, né? E um Banco Central mais ahead of the curve, né? Vamos dizer assim, mais para frente de política monetária, você acaba melhorando esse carry trade, então você acaba ajudando. Mas eu acho que o grande fluxo veio de Rússia e commodities, né? Então os países desenvolvidos deixando de optar por Rússia como um país emergente e passando para o Brasil. Passando para o Brasil, e aí óbvio, né? Também, eu quero me expor em commodities. O Brasil é um país que é um play de commodities, né? Se você for ver, 30% do nosso PIB é agronegócio, então a gente ainda é um país muito focado nesse setor, então acho que também é um play de commodities que também... E óbvio que era um país que entrou o ano com valuations muito depreciados, né? Price earnings muito, muito baixos comparados com os emergentes, então teve também esse terceiro fator que o valuation estava muito atrativo. Então acho que somando esses 3 fatores, né? Um dólar, né? O barra delta política monetária favorável, commodities e a Rússia e valuation atrativo, eu acho que são os 3 fatores que acabam ajudando o Brasil nesse curto prazo. É difícil você fundamentar uma tese de investimento em fatores de fluxo, momentum, né? Sim. Mas com certeza o momentum pode ajudar muito. E aí eu queria até aproveitar para ir para uma próxima discussão, que é o câmbio, né? Que eu acho que o câmbio e momentum acabam sendo super relevantes nessa discussão. Legal. Bom, e a gente entrando acho que mais aqui na parte setorial de fundos imobiliários, o que a gente tem visto, né, já no começo do ano, e que a gente viu no ano passado também, e acho que não é novidade muito para muita gente, é que com essa escalada de inflação, escalada dos juros e o aumento da taxa real de juros, a gente tem, obviamente, consequentemente, uma depreciação tanto de bolsa quanto IFIX, né, por mais que isso não seja uma regra, mas é o que a gente vê, e principalmente quando a gente entra, não só no índice, mas entra nos setores, a gente que vê esse ano mais de 10% para baixo, olhando os fundos de tijolo, né, principalmente laje corporativa, e por outro lado, os fundos que se protegem da inflação, né, são os fundos de crédito privado, na sua maioria, com um resultado positivo. E aí sempre a pergunta que vem à mente é oportunidade ou se vê mais risco, né? É uma oportunidade agora já se posicionar em lajes corporativas, olhando já esse Banco Central com a head the curve, ou não? Você acha que ainda tem espaço para mais desgaste porque temos eleição esse ano? Eu acho que é interessante essa pergunta e eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho a história e a gente tem que tentar chegar em alguma conclusão. Então, olhando para cenário prospectivo, dado que a gente acabou de discutir, a maior das convicções que a gente tem é a inflação, né? Então, inflação persistente por mais tempo, acho que é uma grande certeza. Por consequência, juros e inflação acabam sendo temas correlacionados, então se você tem uma inflação mais alta, acho que o antídoto
acaba sendo um juros mais alto no mundo inteiro. O Brasil ele foi, vamos dizer assim, quase que um dos primeiros grandes bancos centrais aí a tomar frente a esse movimento de aumento de juros, tá? Então, esse é um cenário global que a gente vai ter que lidar. Então, nesse sentido, dado que essa é uma das maiores convicções do cenário, se você for discutir uma relação entre equity e crédito, o crédito ele acaba se beneficiando, né? Porque no Brasil a gente tem a maior parte dos créditos, quase que 90%, 95% dos créditos são pós-fixados, né? Então, quando você aumenta esses indexadores, tanto IPCA, GPM, Selic, você tem um efeito diferente do pré-fixado, que você teria um efeito de pobreza, né? Porque o preço do bonde cairia, você tem um efeito de riqueza, porque sua renda aumenta, né? Sim. Então, você consegue ver books marcados hoje a IPCA mais 8, IPCA mais 7. Se você imaginar que o IPCA vai terminar alguma coisa perto de 7, você está falando aí de um gross, né? De uma taxa gross aí de 14%, 15%. E aí sem tanto risco adicional. Então, a minha visão ainda é mais pró-crédito, pro cenário prospectivo. Adicionando a isso, né, a gente não pode desqualificar o efeito que os juros a 12,75 tem no mercado de real estate. Então, acho que tem muita gente que quer pegar a faca caindo, e eu entendo essa grande característica que alguns investidores têm do anticíclico, né? Acho que a maior parte dos maiores investidores de real estate, inclusive dos que eu admiro, eles têm um viés anticíclico, né? Então eles gostam de estar quando o mercado está ruim, eles estão compradores, quando o mercado está abonante, eles geralmente estão vendedores, né? Só que isso não necessariamente é adequado para o mercado de fundos imobiliários, as pessoas têm que começar a entender isso, né? O mercado de fundos imobiliários eles geralmente são ativos estabilizados, né? Com pouca dívida, né? Então é muito diferente a característica, o nível de risco que as pessoas estão dispostas a correr e obviamente, a capacidade e os instrumentos que você pode conseguir fazer dentro daquele instrumento financeiro, né? Então, por isso que eu queria colocar esse ponto, que eu entendo porque muitos dos analistas gostam de tijolo, né, de fundos de tijolo, mas aí eu vou diametralmente contra, e a minha predileção aqui seria para fundos de papel e na margem FOF, tá? Indo contra um pouco da corrente. Fundos de papel, porque eu acho que no balanço de riscos o yield, eu falo isso antes de ver os resultados do ano, eu falava isso há 6 meses atrás, há 10 meses atrás. Sim. Então, você me conhece, você já sabe que eu estou nesse discurso há bastante tempo e os resultados acabaram, pelo menos de curto prazo, estão indo nessa direção de que o carrego é muito saudável, né? O yield nesse cenário ele é muito saudável. E a gente vai entrar naquela falácia do aluguel também, né? Então a gente vê, por exemplo, empreendimentos. Não, eu tenho um empreendimento que pelo menos repassa IPCA. Não, tudo bem, mas condomínio logístico em Cajamar era R$20 hoje e há 5 anos atrás era R$20, né? Então a gente tem uma segunda discussão que é uma derivada, né? Qual que é a capacidade dessas lajes ou desses condomínios logísticos de repasse de inflação efetivo. Então todos esses ingredientes, né, de um ano desafiador, que é um ano eleitoral, de um ano que tem problemas e questões diplomáticas conturbadas globalmente, e com juros, que de novo é o maior driver de real estate, juros para a macroeconomia. Sim. Então é um ano que para mim, para fundos de tijolo ainda não é o ano. Talvez 2023 seja o ano de tijolo. Para mim 2022 é o ano de fundos de papel e fundos de fundos. Você acha que ainda essa taxa de juros arrasta ainda para a gente ver uma inversão? E assim, na sua opinião, o mercado de fundos imobiliários não é tão forward-looking. Então ele espera mesmo a taxa spot para começar a reagir. Poderemos falar isso ou não? Podemos, a gente pode falar isso e a gente pode falar o seguinte movimento. À medida que você vê a Selic caindo, você ter fechamento de juro real, você também vai ver a marcação desses CRIs melhorando, né? Então, os próprios fundos de CRIs vão ter ganho de capital. Então, eles estão bem posicionados hoje para renda e, eventualmente, quando você tiver inversão de ciclo, eles vão estar bem posicionados para ganho de capital. Né? Então, hoje eles têm basicamente o cenário positivo do carry, do carrego positivo, e eles vão ter um cenário positivo na inversão de ciclo. Talvez não tão positivo quanto o fundo de tijolo que está amassado. Né? Em contrapartida, se você ficar no fundo de tijolo, você vai pegar 30% de desconto. Só que pode levar 1 ano e meio, 2 anos para se pagar.
Então a discussão é, você prefere ter 13%, 14% ao ano de yield ou esperar 2, 3 anos, não sei quem vai ser eleito, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Sim. Você prefere ter um desconto aí, quem sabe talvez ganhar um yield melhor, se der certo, e aí tentar realizar um ganho de capital que você vai pagar imposto. Então, no balanço de riscos, eu acho que o Sharpe está muito melhor hoje para fundos de papel. Tá bom. Então é um pouco da minha visão. Então podemos inferir que na tua carteira pessoal, você hoje não está olhando tijolo. Quer dizer, não estou olhando tijolo. Obviamente, a gente entrando agora no ativo específico, a gente talvez tenha essas oportunidades boas, né? Que você falou, não, em Cajamar tem lá R$20 há 5 anos atrás, hoje. Mas dependendo do ativo, estou falando do escritório e a localização, ele repassa a inflação e não tem problema nenhum. Sim, então, com certeza. tem esses... mas vamos lá, eu peguei aqui alguns números das altas e baixas do ano, para a gente tentar discutir, e também algumas perguntas que alguns internautas mandaram aqui para mim no Instagram. Depois, acho que depois ao final você deixa aí também os seus contatos para o pessoal entrar lá e te seguir. Acho que a maior alta, né, e é um pouco surpresa não, mas isso que a gente vem discutindo há algum tempo, é a alta do fundo da Autonomy, lá, o AIEC, né, 11. Né, ele subiu aí só no ano, obviamente não estou contando o fechamento de hoje, mas olhando até a semana passada, subiu quase 12%. E foi a maior alta, e ele é um ativo tijolo, né? Então, o que acontece, né? Você falou, bom, ele tem muita arbitragem e tal, se você puder contar um pouquinho aí da sua visão sobre esse ativo. Claro, com certeza. Eu acho que, se você for ver, Lages foi a classe que mais sofreu no ano, né? Provavelmente, você fez a conta, salvo engano, foi uma classe que sofreu, na mediana, cerca de 10% negativo no ano, né? E esse fundo se destoa como o fundo que mais performou, cerca de 10%. Né? A Autonomy, esse fundo, ele é um fundo que tem 2 ativos. Ele tem um fundo da Torre D, do Rocha Verá, que representa aproximadamente 74% do patrimônio líquido do fundo. E você tem um ativo no centro do Rio de Janeiro, que é o ativo do IBMEC, que é tombado, patrimônio histórico, que aí é os outros 25%, 26% aí do fundo. Tá? Esse fundo ele tem alguns meses, né? Ele sofre com questões arbitrais, né? Ou seja, ele tem um litígio jurídico associado a esse fundo, né? Do locatário do Rocha Verá. O que acontece? Esse locatário é a Dow, que é uma empresa química norte-americana, né? E ela aluga esse complexo desde 2007. Sim. Então eles estão há muitos anos lá e basicamente eles têm um build to suit lá com eles, então é um contrato atípico. E eles entraram com uma liminar na justiça com o objetivo de mudar algumas coisas, mudar indexador, tentar rescindir contrato. Só que a gente não tem na jurisdição brasileira nenhuma jurisprudência que indica que a quebra, que juízes deram pareceres positivos para quebras de contratos atípicos. Né? Então, o Brasil, ele, em alguns campos jurídicos, a gente sofre com problemas de contratos, né? com instabilidade jurídica. Né? Então, no ponto de real estate, para contratos atípicos, não é o caso. A gente não tem esse, vamos dizer assim, esse histórico de sofrer esse tipo de problema de juízes meio que passarem por cima de contratos atípicos. Então já havia um viés, vamos dizer assim, do mercado de que haveria uma liminar positiva associada a esse contrato para o fundo, um parecer positivo. Só que o fundo, ele obviamente foi criando uma escrow account, né? Ele foi criando uma conta para caso tivesse alguma decisão que desse uma adversidade para esse fundo, que ele pudesse pagar os dividendos para conseguir minimamente linearizar, suavizar esse problema. Então, de certa forma, o fundo ele foi colocando, tirando um pouquinho do que ele ia distribuir para o cotista e colocando numa conta escrow, que hoje está na conta de 24 milhões de reais. Né? E mês passado o gestor ele meio que ele colocou lá no relatório gerencial e falou que, poxa, a gente teve uma liminar positiva, um parecer positivo, ainda não é definitivo, ele pontua isso, mas a gente teve um parecer positivo aqui para essa arbitragem. Então, provavelmente para os próximos meses... Que é o da Dow? Da Dow. Tá. Provavelmente para os próximos meses a gente vai ter alguma resposta.
Certo. Eu acho, se você for fazer a conta do que eles têm hoje de disponibilidades, né? Eles têm 28 milhões de reais em dinheiro, em cash no fundo, né? Sim. Você pega 28 milhões de reais, você divide pelas 4.500, 4.700 cotas que eles têm, você vai dar R$ 5,90 por cota, aproximadamente, né? Sim. Então, acho que alguns participantes já estão falando assim, pô, beleza, então se a gente vê um cenário nos próximos meses de que, pô, esse pepino sai, talvez, será que alguma parte dessa escrow account, talvez não esses 28, todo no full, né, mas sei lá, 23, 20, alguma coisa vai virar distribuição e aí eu vou ver esse yield tendo uma distribuição abnormal. Então, acho que alguns participantes se antecipando a isso, talvez tenham colocado isso no preço e puxado esse papel um pouco para cima. Só que, de novo, ainda existem muitos riscos, o processo jurídico no Brasil ele é muito moroso, então acho que tem algumas outras coisas no cenário que a gente tem que levar em consideração para pensar. E lembrando, é um fundo que tem 2 ativos também, não é um fundo que, Exato. enfim, não é um fundo multipropriedade, assim, portfólio muito pulverizado, então realmente um fundo que detém um risco idiosincrático, né, um risco específico muito característico. Tá. Então, obviamente, olhando aí, ele é vamos dizer assim, colocar como um outlier, porque afinal ele é um fundo de tijolo e tal, mas ele tem algumas especificidades e o pessoal deve estar adiantando um pouco esses R$5 aí por cota, mais ou menos, que dá uma bela distribuição. Mas, de fato, olhando assim, a gente vê CRI na ponta positiva e tijolo, né, laje ali, escritórios, enfim, como você queira chamar, na ponta negativa. Outro fundo que também chamou bastante atenção é o da Valora, né, o VGHF, né, que é o hedge fund, certo? Sim, perfeito. E ele aí também, além do BTG, né, lógico, do BTG é o segundo com maior alta dentro do índice, do IFIX, mas eu peguei esse que umas pessoas mandaram aqui as perguntas, e eu queria que você explicasse um pouco, né, primeiro por que hedge fund, né, enfim, se realmente dá para realmente fazer esse paralelo, ou é mais assim, forçar a barra, mas... Legal, cara, é uma excelente pergunta essa. Eu acho que, se você olhar a indústria, né, a indústria de fundos imobiliários começou em 1993, né, que foi um marco regulatório dos fundos imobiliários. Sim. Se você for olhar desde a evolução, ela pegou tração efetivamente 4 anos atrás, né? E obviamente parte do que a indústria fez de certo, ou seja, a fundação que a indústria fez de certo foi ter gestores de qualidade, você ter ativos multipropriedade, né? Então a indústria evoluiu. Mas um marco importante foi em 2009, quando a indústria conseguiu poder comprar CRIs e fundos de fundos, né? Então, a partir de 2009, a indústria, antes de 2009, para vocês terem uma ideia, não existiam fundos de papel, né? CRIs, e não existiam fundos de fundos. Então, se você for parar para pensar hoje, se você for ver a composição do IFIX, 42% do IFIX é fundos de papel e 8% é fundos de fundos, 8 a 9% é fundos de fundos. Então, 51% do IFIX hoje são fundos imobiliários de ativos financeiros, né? Então, eu acho que, obviamente, se você for olhar fundos de fundos, virou uma classe um pouco tóxica, né? Por que tóxica? Porque virou uma classe que tem problemas estruturais em concepção, né? Qual que são os problemas estruturais? Nem sempre é bom você estar comprado em fundos imobiliários, né? Porque se você quer criar uma estrutura de hedge fund, que como foi vendido inicialmente os fundos de fundos, foram da seguinte forma: olha, você vai ter uma gestora especializada que vai poder fazer mudanças e alterar os setores, então à medida que o ciclo vai se alterando, ele vai poder mudar as posições e você vai se beneficiar sem ter que ficar olhando o seu portfólio de uma gestão especializada. O que na prática acabou acontecendo foi que, em momentos em que o mercado subia, os fundos de fundos performavam muito bem, né? Porque eles conseguiam oferir ganhos de capital, eles conseguiam mexer no portfólio, enfim, ninguém olhava as duplas taxações, né, que tinham, né, que era no fundo mãe e nos fundos que eles investiam. Então, enquanto havia bonança no mercado, ninguém falava nada dos fundos de fundos, né? Quando o mercado entra em mercado mais bearish, né, mercados mais de queda,
a gente começou a ver vários problemas estruturais, né? A gente viu que os fundos de fundos, quando têm prejuízos contábeis, eles acabam ficando com os portfólios engessados, né? Porque eles não querem realizar prejuízo contábil para não ficar mexendo o portfólio, então eles acabam ficando às vezes muito grandes e não conseguem mexer, então... na prática, o hedge fund ele nasce para melhorar essa estrutura, né? Ele nasce para você ser, vamos dizer assim, um produto mais híbrido, que você pode ter ações. Então, o Valora Hedge Fund, por exemplo, tem cerca de 4% do portfólio em ações do setor imobiliário. Ele pode investir em CPAC, né? Que são aqueles instrumentos que permitem você ampliar o poder de construção de lajes corporativas, então você aumenta a possibilidade de um prédio ficar maior, né? Então se ele pode construir 4 andares e depois que você compra CPAC você pode construir mais, você pode comprar cotas de SPE, então você pode fazer efetivamente desenvolvimento imobiliário via FIP, né? Via co-investimento, né? Você pode comprar CRIs. Então, na prática, eu acho ele um instrumento super interessante e na minha visão, se você for olhar a evolução do mercado financeiro e mercado imobiliário, ele, na verdade, ele acaba virando uma próxima, um FOF 2.0, um FOF melhorado, porque ele acaba virando uma geração com um mandato mais ampliado. Os FOFs, inclusive, poderiam ser hedge funds, só que eles têm alguns empecilhos, né? Qual que é o empecilho? Primeiro que ele vai ter que mudar um pouco do regulamento dele, né? Alguns regulamentos. Então ele vai ter que fazer uma assembleia. E vai ter que fazer um acordo com os seus cotistas, porque nas ofertas que ele fez, ele vendeu um produto, vai ter que mudar o produto. Segundo que ele vai ter que adequar a equipe. Né? Então ele vai ter que contratar um cara de ações, que talvez ele não tinha antes. Talvez ele vai ter que contratar um cara que via dívida, que às vezes o cara não tinha dívida, o cara era só FOF. Enfim, o cara vai ter que adequar a equipe, se o cara não tiver uma gestora muito grande. Então, existe, e tem um terceiro fator, né? Que o cara precisa captar dinheiro de novo, né? Que às vezes ele não consegue porque as cotas estão abaixo do valor patrimonial, o cara está engessado, né? Sim. Então o cara não consegue nem realocar o portfólio porque tá cheio de prejuízo. Então o cara está engessado, não consegue captar dinheiro novo, vai ter que mudar regulamento, então a indústria deveria migrar para hedge funds, né? Cada vez mais. Só que pelo contexto da indústria isso vai demorar mais tempo do que deveria. E aí, se você olhar, por exemplo, do Valora, que ele fez uma terceira emissão agora, bem interessante, ele já pode migrar para tudo isso, né? Ele já vira um produto super interessante que pode, eventualmente, você pode ver ele daqui a um ano ter 40% em ações, né? Se o cenário pedir isso, né? Então, é um produto que pode ter essa característica. A dificuldade que a gente tem você vai ter que acreditar na capacidade do gestor de fazer esses movimentos. E é muito difícil para a pessoa física entender um pouco desse produto. Então ele é um produto que é mais difícil de você vender. E ele é mais caro, porque eventualmente você vai ter que ter uma equipe muito mais qualificada. Não muito mais qualificada, mas você precisa de um cara de equity, você precisa de um cara que entenda de tijolo, um cara de dívida e um cara que também entenda ali no final também de FOF, enfim. Mas é um produto que, na sua visão, uma evolução, seria uma evolução para o mercado e te dá mais versatilidade e menos desculpa para o gestor falar que não pode ganhar dinheiro porque aconteceu isso ou aquilo. Como ele é versátil, ele não tem tanta desculpa. Exato. Hoje a indústria de FOF tá todo mundo de mão dada, tá todo mundo assim, pô, tamo junto, tá na água fria, tá todo mundo triste. Quando você tem o hedge fund, você vai ter o cara que está gerando alfa e vai ter o cara que não está gerando alfa. Então ali não vai ter muita desculpa. Né? Pô, o ciclo vai estar bom às vezes para CPAC, às vezes vai estar para cotas de CSPs, então o cara vai ter pouca desculpa para. E quais são hoje, além da Valora, quais outros? Tem a Mauá também, tem hedge fund, tem outros no mercado? Você tem hoje, você tem a Mauá, que fez também uma emissão agora. A Mauá, ele basicamente hoje ele está muito forte ele basicamente viabilizou um produto deles que era o Mauá High Yield, né? Então hoje ele é um fundo muito focado em crédito, né? Então a emissão dele eu acho que foi um pouco para começar a diversificar e virar um fundo mais sério no propósito de buscar virar um hedge fund mesmo. Eu acho que eles usaram o hedge fund para viabilizar um produto deles, mas eu acho que agora eles precisam, com essa nova emissão, que eu acho que foi de 200 milhões de reais, eu acho que eles precisam, de certa forma, dar um passo na busca de se tornar um hedge fund efetivamente, né? E eu acho que, por enquanto é isso. Eu acho que são esses dois. Tá certo. Bom, dando um pulinho ali para outra ponta, né? A ponta dos desesperados, a gente tem ali
até um fundo que a gente comentava bastante, que é o fundo de properties da própria XP, que ele esse ano cai ali quase 16%, né? E ano passado também não foi muito bom para ele, e eventualmente, desde a pandemia, ele sofre, né? Porque ele tem muitos imóveis ali, muito em regiões mais, vamos dizer assim, desafiadoras, né? Como a Alphaville, é o caso aqui em São Paulo, mas ele tem alguns outros ativos que ele vem colocando, né? Eu brinco lá que o Pedro Carrasco, ele não tem uma... vamos dizer assim, não teve uma boa sorte, né? Porque ele foi lá, criou o fundo XPML, que é um baita no fundo, mas ele pegou um período muito ruim e ele também herdou algumas coisas não muito, vamos dizer assim, né? Que nem aquele monoinquilino lá da Petrobras, não muito desejáveis, que são problemas grandes na mão. Mas enfim, e esse XPPR, né? Ele caiu quase 16%, negocia aí, eu pedi hoje os cálculos para você, mas algo em torno de 10 mil o metro quadrado, e entender, né, o desafio dele, e se ele realmente, eu sei que você falou que, eu não estou olhando o tijolo, mas ele pode virar uma oportunidade, porque ele está, em teoria, está bem barato, né? Sim. Bom, acho que o grande desafio desse fundo é a vacância, né, a física, né, que ele tem hoje, né, 46% do fundo. Que nem você falou, Pedro Carrasco é um gestor, reconhecidamente um bom gestor de fundos imobiliários, que teve uma carreira muito ampla no segmento de shoppings, né? Sim. E que fez um trabalho excepcional ali na XP. Eu acho que, se você for olhar a vacância do fundo, você vai ver que ela atingiu um ápice ali em setembro do ano passado, né? 49%, e hoje está em 46%. Né? Então, existe um trabalho ativo ali da gestão em tentar diminuir e reconhecer que existe um problema e que a gente precisa trabalhar em cima desse problema. E qual que é a dificuldade? Né? A dificuldade é que você falou o seguinte, hoje é um fundo que está vivendo, ele tem ativos basicamente em regiões B, né? Alguns ativos bons, né? Você tem o Faria Lima Plaza, que é um ativo AAA, né? Desenvolvido lá pela HSI, no private equity deles. Ele tem algum outro ativo de padrão construtivo bacana em regiões mais secundárias, né? Então, a proposta do fundo é ter ativos bons, né, ou com padrão construtivo B ou AAA, em regiões mais periféricas, né, do CDB, né, do Central Business District. Né, e essa é a proposta do fundo. Eu acho que tem grandes desafios nisso. Por quê? Porque o ano que a gente está vivendo é um ano... Qual que é o ano que a gente está vivendo? Para Lages, tá? É o ano que a gente tem hoje vacância tão alta quanto a gente tinha no impeachment da Dilma, salvo algumas regiões, tipo Faria Lima, Vila Olímpia e Itaim. Então, assim, você tira essas regiões, vai olhar Marginal, vai olhar Berrini, vai olhar Alphaville, você vai ver vacâncias ainda em níveis altos, né? E quando você tem um ano eleitoral, você não antecipa muita absorção líquida, porque imagina que você é um empresário. Você vai tomar 5 mil metros de laje em um ano que você não sabe quem vai ser o seu presidente? É difícil, né? Principalmente ainda com uma discussão muito intensa. O que vai ser o home office? O que vai ser o presencial? Né? A gente ainda está numa discussão. A sociedade precisa entender ainda qual que vai ser o novo acordo. Né? Você vê que teve quantidade de demissões voluntárias que teve associadas ao retorno do presencial, foi uma coisa preocupante, né? No mínimo preocupante, né? Para dizer o mínimo. Né? E aí cada um vai ter um pouco da sua opinião, do que é melhor, o que é pior. Eu acho que tem vantagens dos dois lados, efetivamente. Mas é um pouco do problema do B, né? Porque o B é aquela coisa do tipo assim, cara, eu acho que tem vacância ali suficiente para esperar mais um pouco, né? Você não tem aquela pressão o FOMO, né? Você não tem aquela coisa do, olha, se daqui a um mês eu não vou encontrar, né? Não, daqui a um mês fica tranquilo que você vai ter laje esperando ali, né? Então, você ainda não está num contexto em que você cria uma pressão muito forte para os demandantes de laje, né? A pressão está para os ofertantes, né? E aí, quando a pressão está nos ofertantes, você começa a ver as barbáries que acabaram acontecendo em 2017, que é começar a ver desconto, carência, que foi o que aconteceu, e aí a gente começa a ver reflexos disso, né? Então, você vai ver desconto de 6 meses, aí carência para entrar de 3, né? Daí você começa a ver que você não consegue repassar os preços, que é aquela discussão da famigerada falácia do repasse de preços, né, nas regiões. Então, todas essas discussões acabam se empilhando, né? Em contrapartida, vamos para a discussão do valor patrimonial.
quando você faz a conta por metro quadrado, você vai chegar em R$10 mil por metro quadrado, que é muito abaixo do valor de construção. Esse ponto até, desculpa te interromper, mas se você pudesse também comentar um pouco para o ouvinte essa questão do custo de reposição. Né? Quando a gente olha que assim, na vida real não existe muito, mas dentro da indústria existe essa é uma oportunidade, você comprar uma coisa, né, que sai mais barata do que, enfim. Exato. Queria que você desse um overview. Desculpe te interromper. Não, perfeito. O custo de reposição é uma conta que os principais investidores da indústria eles fazem antes de comprar qualquer coisa. Então a conta que eles fazem é o seguinte: olha, antes de comprar um galpão, antes de comprar um edifício, beleza, eu estou pagando muito caro, muito barato? Não sei. Quanto que custaria para eu fazer um do zero? Então, quanto que custaria pagar o CEPAC a preços de hoje, pagar o terreno a preço de hoje, pagar o desenvolvimento, o empreiteiro a preço de hoje, né? E esse é o famigerado custo de reposição. E o custo de reposição no Brasil e no mundo inteiro, né, de certa forma, até pelo que a gente experimentou de aumento de preço de commodity, de easing, de funding barato nos últimos anos, ele subiu muito, né? Então, se você for ver o INCC, hoje, nos últimos 12 meses, acumula 11,5% de alta, Sim. Mas se você for olhar nos acumulados dos últimos 4 anos, acumula mais de 50% de alta. Né? Então, a gente teve um aumento muito grande do INCC, adivinhando muito de commodities, aço, ferro, etc., e mão de obra também, que foi um grande fator de custo aqui para a obra. E você teve os preços do terreno e do CEPAC que aumentaram vertiginosamente. Você pega o CEPAC que teve aqui em São Paulo, foi a 17 mil o metro. Então, se você for fazer, por exemplo, o preço de reposição hoje na Faria Lima, que é uma conta banal, eu já fiz essa conta para fazer algumas recomendações de investimento, você vai chegar a alguma coisa perto de entre 28 mil a 32 mil reais o metro quadrado, né? Então, assim, é muito... se você for parar para pensar que você pode comprar um PVBI, é muito menos que isso, né? Você consegue comparar algumas coisas assim, fala assim, pô, consigo comprar muito mais barato. E isso é muito interessante, né? Você fala assim, poxa, existe um descasamento muito grande entre o preço de reposição do ativo e o preço que eu consigo comprar esse ativo. Qual que é o problema disso, né? O problema disso é que o preço, para você ver essa mudança de preço, basicamente, né, uma mudança do preço real do ativo, você precisa ver uma mudança no preço do aluguel. E o preço, que basicamente é uma conta de cap. Né? Para você ver essa mudança de preço de aluguel, você tem que ver basicamente outras questões que não envolvem custo de reposição. Então você precisa ver questões do submercado, nível de vacância, o quanto o mercado está aquecido como um todo, o quanto a economia global está aquecida. Então, o que faz o preço do aluguel na ponta aumentar ou melhorar são fatores que não associados ao custo de reposição. Então a gente pode entrar nessa discussão do custo de reposição, que vai ser uma variável importante no longo prazo, mas no curto prazo é uma variável quase que não relevante no event. Né? Então é uma boa bússola para dizer para o investidor que pode ser um bom momento de compra no longo prazo, mas no curto prazo o que vai desempenhar uma boa direção, né? O que vai dizer para você, cara, os preços dos aluguéis vão melhorar e, por consequência, o valuation vai melhorar, vai ser na ponta as dinâmicas dos submercados, que vão envolver até questões tributárias, né? Regionais, questões de submercado, outras questões que vão desempenhar nas regiões. Né? Bacana. Bom, tem outros fundos aqui de laje, né? Escritórios, mas que eu acho que se enquadram um pouco na situação do próprio XP Properties, né, na questão de localização. Então, lógico, cada ativo é cada ativo, mas acho que fica mais isso. A gente vê nessa ponta laje apanhando e fundo de crédito, pelas razões que você mesmo já colocou no começo, performando. Então, eu queria que você desse agora um overview, né, se possível, de o que você espera para o ano, né, dentro da indústria e para os próximos anos, 2020, 2023 e 2024, né? Eu sei que é difícil projetar, ainda mais no Brasil, mas o que você vê, tanto nesse ano eleitoral, ainda muita indecisão, mas para fundos imobiliários e para os próximos anos? Legal, excelente pergunta. Eu acho que para esse ano, eu acho que vai ser um ano ainda um pouco...
Eu acho que a gente tem um primeiro semestre de oba-oba. Uhum. Eu acho que a gente não está precificando... O mercado não fala que a gente vai entrar numa recessão, Sim. que a gente vai crescer 0 ou talvez negativo nesse ano. A gente fala pouco disso. A gente não fala muito quais são os reflexos econômicos e recessivos que os juros a quase 13% vai trazer para a economia, né? O número de desempregados que isso vai trazer, né? O quão contracionista isso vai ser para os investimentos, para a confiança do empresário, né? Enfim, a gente vai voltar para o seu país de rentistas, né? Enfim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e eu não sei o quanto isso está no preço, tá... Eu acho que a gente está ainda... O mercado ele tem um pouco dessa característica de olhar as coisas que ele quer olhar, né? O que o mercado quer olhar hoje, primeiro semestre? Ele quer olhar que o fluxo do estrangeiro tem vindo, né? Que o dólar está caindo, né? E que o Brasil ele é o aluno ruim que tá se dando bem, né? Então, às vezes, o aluno que é ruim, ele é o aluno que se dá bem na vida, né? Porque ele é um cara descolado, né? Até acho que um analista comentou isso recentemente. E, de fato, ele é o cara que, consegue ter interlocução lá. Então, o Brasil é esse aluno, o aluno que não vai bem na escola, que não presta atenção, mas que, na hora do trabalho desenrola bem e consegue... A gente está vivendo isso no primeiro semestre. Eu vejo um segundo semestre bem mais cético. Né? Um semestre que a eleição vai começar, a tônica da eleição vai começar a ficar mais presente no noticiário, a gente vai começar a ver isso, então talvez o dólar não vai ser essa mil maravilhas que a gente está achando que vai ser. Né? Então a gente vai começar a ver o dólar talvez mais subiu um pouquinho hoje, né? Fechou. Então a gente vai começar a ver os riscos mais claros no cenário, né? Eu acho que vai sair um pouco desse... Porque o fluxo estrangeiro, ele é bom, né? E a gente começa a entrar porque... Acho que o George Soros fala isso, né? Acho que é um movimento que os preços dos ativos aumentam a confiança e a confiança aumenta os preços dos ativos. A gente, nesse primeiro semestre, pode ser que aconteça isso, né? Um processo quase de autoafirmação. Acho que no segundo semestre, uma hora esse fluxo vai arrefecer e a gente vai se deparar com o Brasil que a gente precisa se deparar. Que a gente ainda tem discussões fiscais relevantes, né? A gente ainda está falando de PEC dos combustíveis, né? Ninguém fala mais disso, mas ainda está sendo tramitado no Congresso. Né? A inflação é um problema real, né? A recessão vai ser um problema real e o ano eleitoral é um problema real. Né? Então eu acho que é um ano desafiador, por isso que a minha predileção para fundos imobiliários, ainda para esse ano de 2022 inteiro, é para fundos de papel. E aí, à medida em que você tiver uma alocação bacana em fundos de papel, parte desse rendimento de destinar um pouco para fundos de fundos, né? Porque esses fundos de fundos, numa retomada eventual para 2023, eles capturam muito bem o upside do fundo de tijolo, né? E ainda conseguem capturar o yield do fundo de papel, então eles acaba sendo um bom híbrido desses dois, né? E ele está muito amassado, né? Ficou tão patinho feio que o preço acabou ficando muito bom. Então, acho que o grosso da posição em fundos de papel, né, com uma alocação mais tática, né, e gradual em fundos de fundos. E aí, em 2023, eu acho que o cenário vai ser bem diferente, pelo menos as expectativas ainda estão numa inflação ainda ligeiramente acima da meta, mas uma Selic já começando a embicar. Né? Então, aí eu acho que talvez seja um ano de tijolo, efetivamente. Né? Mas aí, sem pressa, né, com calma, esperando... Né, o fundo de papel ver o seu book de CRIs acruando, esse juro real fechando, etc., né, sem grandes pressas, porque esses ciclos eles acontecem muito mais devagar do que a gente acha que acontecem. E aí 2023 eu acho que pode ser o ano do fundo de tijolo, efetivamente. E aí eu olharia com mais cuidado todos esses fundos aí, PVBI... Até mesmo o XP Properties olharia, né? A R$10 mil um metro quadrado tá realmente em promoção. PVBI eu já olharia de imediato, mas esses outros regiões mais desafiadoras, eu acho que talvez... Aí eu concordo com você. Eu espero que você esteja errado nesse seu cenário macroeconômico, que a gente não... É lógico que a taxa de juros subiu muito, né? Para fazer frente à inflação. Mas a todo momento o mercado, né, toda segunda, modelando e realinhando as expectativas, a gente vê mais inflação, mas a gente não vê uma queda persistente de PIB, então não sei. E a gente vê Caged vindo bem,
resultado do governo bem, mas eu concordo com você que tem ano de eleição, as torneiras se abrem, né? Ainda mais o atual governo precisa aí agradar a todos, né? Então, agradar a todos, quem sofre é o resultado fiscal quando você tenta agradar os outros momentos. Mas, enfim, queria agradecer, Kandiev, e deixar aqui esse finalzinho aí para você, deixar aí sua mensagem final, como o pessoal te encontra nas redes sociais, etc e tal. E muito obrigado, deixar suas considerações finais. Legal. Bom, obrigado você, Carter. É sempre um prazer estar aqui na BMC. Turma fazendo um trabalho espetacular. E, bom, vocês me encontram no Instagram, Ronaldo Kandiev. E também vocês me encontram no LinkedIn também. Vocês podem me contactar por lá. Ronaldo Kandiev. E é isso. Fico à disposição, é um prazer sempre aqui estar debatendo ideias sobre fundos imobiliários, real estate e mercados em geral. E é isso, obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, obrigado pessoal, esse foi mais um Radar FIS, né? Sigam-nos nas redes sociais, na BMC News, quem quiser me seguir também no Instagram é guicarter.br e também no Twitter é Carline Carter, tá bom? Muito obrigado e vamos ficando por aqui.